A importância de ajudar o próximo. O Mestre Jesus, certa vez, em seus ensinamentos, Mateus 25, versículo 35 e seguintes, nos relatou sobre a importância de ajudar o próximo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Com certeza, seus fiéis não entenderam em que ocasião haviam acontecido tais fatos e lhe perguntaram: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitando de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E ele serenamente lhes esclareceu a importância do amor ao próximo. O rei responde: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Deixemos agora esta parte como reflexão e vamos ao teor da mensagem. Pare um instante e reflita. O que você fez pelo seu próximo no dia de hoje? Ou nessa semana, ou durante o mês? Quando foi a última vez em que ajudou alguém? Talvez você dê milhões de desculpas por não praticar tais atos de auxiliar o próximo, ou entenda que hoje em dia as pessoas não merecem a confiança de serem ajudadas. Pedem dinheiro para comer e gastam com outras coisas, etc. Ou que essa questão hoje em dia se trata de um problema social e que temos instituições governamentais que deveriam cuidar disso e poderíamos estender desculpas ou explicações até mesmo às ONGs. Mas retornemos ao teor dos ensinamentos do Mestre, que é o foco principal. Vejamos 2 experimentos que foram realizados sobre ajudar o próximo. Um deles relata o caso de um jovem que entra em um fast food e paga, sem qualquer interesse, um café bem servido a uma pessoa desconhecida. Sai do local e, ao observar de longe, vê que a pessoa que recebeu o café ficou super feliz. A atendente e o jovem sentiram um bem-estar indescritível. Em outro experimento, relatam a história de um jovem que estava em um restaurante sozinho e começa a observar 3 senhoras que estavam na mesa ao lado. Uma delas lembrava sua finada mãe, e ele sentiu uma infinita saudade. Sem se conter, dirigiu-se à mesa e perguntou se podia lhes dar um abraço. Explicou-lhe sobre a saudade que estava sentindo. A mulher, parecida com a sua mãe, lhe deu um infinito abraço com os mais puros sentimentos maternais, pois ela estava ainda sob efeito do luto, já que havia perdido seu filho há 1 semana, e ele muito lembrava o jovem que estava ali à sua frente. Não houve quem não se contagiasse com o ocorrido naquele restaurante. Estudos esclarecem que quando passamos ou presenciamos algo que resulte em uma forte emoção, o nosso cérebro libera uma descarga maior de ocitocina em nosso corpo, provocando uma sensação de bem-estar. A ocitocina é o mesmo hormônio descarregado em nosso organismo após o momento que resulte em sentimento de amor, como, por exemplo, o que a mãe sente no momento do parto, e possui também outros benefícios. Deus, sendo indiscutivelmente mais sábio que tudo e todos, iria se preocupar apenas com nossa matéria física, que é passageira, e menos com o nosso espírito, que é eterno? Por isso, devemos contribuir na evolução dos espíritos inferiores. Não somos hipócritas ao ponto de ignorar os malfeitos ou barbaridades que tais fizeram ou fazem para prejudicar o próximo. Porém, se estamos todos em um aprendizado, devemos ter o mesmo olhar do Mestre Jesus para a essência do espírito, o seu interior, e não para a sua casca inferior. Se hoje, pela misericórdia divina,
Temos a centelha de um grau mais evoluído. Quem nos garante que em nosso passado também não passamos por lugares lúgubres, ansiando por alguma misericórdia ou perdão, e aqui estamos após certamente passarmos pelo estágio do arrependimento? Estejamos encarnados ou desencarnados, a nossa meta é sempre evoluir. Por isso, devemos levar a sério os compromissos assumidos, como, por exemplo, nos trabalhos existentes em alguns centros espíritas, as denominadas reuniões mediúnicas, que possuem o objetivo de auxiliar, durante comunicação por intermédio dos médiuns, os espíritos que sofrem. Tratam-se de espíritos que, angustiados e confusos, não sabem qual rumo seguir em face à nova situação em que se veem. Esse trabalho, realizado em local apropriado, que é o centro espírita, possui todo amparo e proteção por parte dos espíritos superiores. Ao trabalhador encarnado cabe o seu aprimoramento através dos estudos e vivências, que proporcionará ao trabalhador atento e que realmente procura o autoaperfeiçoamento enorme aprendizado. Para a realização desse trabalho, há o grupo de encarnados e também o grupo de espíritos, que tentam a todo instante envolver, auxiliar os encarnados com boas vibrações, para que estejam em melhores condições para a tarefa que se propuseram realizar. Dissemos acima que não somos hipócritas a ponto de ignorar os malfeitos ou barbaridades oriundos dos espíritos inferiores, mas é preciso compreender que hoje estamos aqui e amanhã lá, e ninguém poderá afirmar como estará quando retornar ao plano espiritual. Em sua maioria, os espíritos inferiores, por se encontrarem acomodados ou se submeterem pelos mais evoluídos no mal, acreditam estar condenados àquela situação, e seja por vontade própria ou subjugados pelos seus superiores no mal, passam a identificar as tendências e inclinações dos encarnados, e na sequência passam a ofuscar o que é positivo e acentuar o que é negativo naquele encarnado alvo. Sabemos que é através do pensamento que testam o grau e intensidade de influência que possuem sobre o encarnado alvo, e é sabido que, se isso ocorre, é pela negligência do próprio encarnado, e não podemos jogar ao outro a culpa dos nossos equívocos. E, se espíritos, em um momento equivocado de sua existência, investem o seu tempo no mal, quantos exemplos não poderíamos lembrar de encarnados que promovem maldades? Especificamente sobre nós, quantos exemplos não teríamos se lembrássemos de vidas anteriores? Bendito esquecimento. Graças à providência divina que alcança a todos, quando acordamos para a realidade e deixamos claro que não se trata de um fogo de palha de nossa parte e passamos realmente a valorizar as coisas espirituais, estudando, promovendo nossa reforma íntima, começamos a receber auxílio espiritual superior de uma forma mais direta. A partir daí, a nossa atmosfera ou faixa vibratória melhora, porque espíritos superiores se aproximam ainda mais. Damos mais abertura para receber o auxílio de uma forma mais direta e geralmente o encarnado começa a vislumbrar possibilidades de auxiliar, ser útil ao próximo, e isso ocorre de forma natural. Para não aumentar ainda mais essas linhas, retornemos ao trabalho mediúnico no centro espírita, local onde são recebidos espíritos que desejam ajuda e outros que, por ignorância ou sob ordens, tentam atrapalhar de alguma forma o trabalho que será executado. Estes, mesmo sem saber, quando não aceitam a ajuda, saem dali com alguma sementinha plantada. Independentemente do que realmente o espírito inferior está procurando, seja ajuda ou perturbação do ambiente, será recepcionado, ouvido, acolhido e orientado da mesma forma. Nos trabalhos sérios não existe a invocação. É como dizem, o
telefone toca de lá para cá. E aqueles que aceitarem receberão a ajuda da equipe espiritual superior e serão acolhidos e encaminhados para o que for necessário. Para se ter ideia do quão emocionante é e como acontece, imagine-se após muito tempo de sofrimento, em alguns casos muitas décadas, e então lhe surge a oportunidade de receber esclarecimento e saber que alguém muito estimado sempre esteve ao seu lado. Você, preso a sentimentos negativos, se aventurou por caminhos que lhe trouxeram ainda mais sofrimento e endurecimento ao coração, não se permitindo receber uma ajuda mais direta. Mas, naquele momento, consegue receber auxílio para sentir algo bom e tomar conhecimento daquele que estimava e que sempre esteve ao seu lado, mesmo sem você perceber, que lhe abraça com todo amor e o convida, sem julgamentos, para a nova etapa em sua jornada evolutiva. Comentamos da importância do trabalho mediúnico para os desencarnados, mas não podemos deixar de frisar o quão importante também é esse trabalho para aqueles encarnados que possuem a oportunidade de dele participar, pois vivenciam experiências que, se bem analisadas e aproveitadas, além de lhes auxiliar, lhes farão compreender que são eles mesmos, na verdade, os mais beneficiados, impulsionando-os à reflexão para a sua melhora, para a sua evolução espiritual, por perceberem que, ao retornar ao mundo espiritual, levarão consigo todas as suas paixões, amor, orgulho, ódio, medo, sejam elas boas ou não. Dúvidas, sugestões ou críticas, por favor, deixem nos comentários.